Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Banco de Dados. Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Santarém, nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Banco de Dados. Agora nós vamos falar especificamente do mapeamento do modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. Mais especificamente ainda, nós vamos tratar de relacionamentos e cardinalidade, dando continuidade ao que a gente já estava fazendo na aula anterior, quando a gente fez a parte de entidade e atributo. José Eduardo Santarém II, professor. A tela se divide entre o slide da aula à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. O primeiro slide mostra o nome da disciplina e o tema da aula, Mapeamento MER Relacional, parte 2, Relacionamentos, Cardinalidades. Bom, vamos mapear então o relacionamento binário 1 para 1. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, para cada tipo de relacionamento binário 1 para 1 no modelo entidade de relacionamento, identifique as tabelas ST, né? Então nós vamos nomear as tabelas como ST, que correspondem aos tipos de entidade participantes no relacionamento. Então, a gente vai dizer que uma entidade é AS, a outra entidade é AT. Novo slide com o título Mapeando tipos de relacionamentos binários 1 para 1. Abaixo, o texto lido pelo professor, seguido de um modelo conceitual em L, um losango nomeado gerencia e com o atributo DT-início, relaciona as entidades funcionário e departamento com cardinalidade 1 para 1, sendo que a linha entre gerencia e departamento é dupla. Nesse caso, nesse exemplo específico aqui, a gente tem a entidade funcionário e a entidade departamento. Nessa relação 1 para 1, lembrando como é que funciona. Então, um funcionário gerencia um departamento e cada departamento é gerenciado por apenas um funcionário. Lembrando que aqui a gente tem uma participação parcial do funcionário, é uma linha simples, e aqui a gente tem uma participação total do departamento, é uma linha dupla aqui. Como que isso funciona? Todo departamento obrigatoriamente tem que ter um funcionário como o seu supervisor, o seu gerente. Entretanto, nem todo funcionário, o funcionário só gerencia um departamento, mas nem todo funcionário vai gerenciar departamento. Então, essa é uma participação parcial do funcionário. E aqui a gente tem um atributo que é a data de início dessa relação. Bom, como que acontece? Nesse caso do relacionamento 1 para 1, a gente tem 3 abordagens. Então, a primeira abordagem, que é a abordagem mais comum e é muito mais utilizada, é uma abordagem da chave estrangeira. A gente também tem uma segunda abordagem, que é uma abordagem que a gente chama de relação unificada, que é uma bem pouco usada. E a gente tem uma terceira abordagem, que é a abordagem referência cruzada ou relação de relacionamento. Ela também é pouco usada nesse caso, mas é possível de ser usada. Mas ela é ainda menos usada que a abordagem de relação unificada. Eu poucas vezes vi, em todo o meu tempo de trabalho aí com o banco de dados, né, um relacionamento 1 para N, 1 para 1, que é o que a gente está tratando aqui, com a abordagem, a segunda e a terceira abordagem. Normalmente é com essa primeira. Vamos dar uma olhada como é que ela funciona. Então, na abordagem de chave estrangeira, então, olha só, escolha uma das tabelas, por exemplo, a tabela S, e inclua como chave estrangeira em S a chave primária de T. Então, você tem duas tabelas, S e T, você vai pegar a tabela S e vai pegar a chave primária de T e trazer para a tabela S. Se houver tipo entidade com participação total envolvido no relacionamento, escolhê-lo para o papel de S será a melhor opção. Então, no nosso caso lá, onde a gente tinha, né, uma participação total no nosso relacionamento 1 para 1, essa deve ser a tabela S. Inclua todos os atributos simples e os componentes simples dos atributos compostos do tipo relacionamento como atributo de S. Então, como a gente fazia com a entidade, que a gente pegava os atributos simples e fazia virar um atributo da tabela, aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar todos os atributos simples que eu tiver no relacionamento, tá? E trazer para a tabela como atributo de S, ok? Bom, então vamos lá. Olhando aqui agora, né, a gente escolhe a tabela departamento para o papel de S. Por que a gente está escolhendo a tabela departamento para o papel de S? Eu já tinha falado que quando a gente tem uma participação
total, e no caso lá do meu relacionamento, o departamento era participação total. Vamos voltar lá para ver. Olha só, aqui ó, departamento, participação total. O professor se refere à linha dupla entre gerencia e departamento. Então por isso a gente escolheu ele como tabela S. E aí, ele como tabela S, tá? Então a gente escolhe o departamento como tabela S. Novo slide com a abordagem da chave estrangeira, escolhendo departamento para o papel de S. Abaixo, duas tabelas. A primeira é funcionário, com os campos idente, sublinhado e destacado em preto, P_nome, sobrenome, endereço, DT_nasce, salário, sexo. A segunda tabela é departamento, com os campos número, sublinhado, nome, G_idente, destacado em preto, e DT_início. Uma seta laranja liga G_idente como FK ao campo idente da tabela de cima. No canto inferior direito do slide, a anotação G_idente, chave única. E aí o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a minha tabela departamento é a S, nós vamos pegar aqui a chave primária da tabela funcionário, que é o campo idente, e vamos trazer como chave estrangeira aqui para a tabela departamento como G_idente, ou seja, identidade do gerente, né? Então aqui é o meu gerente, é a minha foreign key, ou seja, a minha chave estrangeira que se relaciona com a chave primária da tabela funcionário. Lembrando, pessoal, que nesse caso aqui, como é um relacionamento 1 para 1, né, o meu G_idente vai ser uma chave única. Ele nunca vai se repetir, porque um funcionário só pode chefiar ou só pode gerenciar um departamento, tá? Então é assim que se dá. Lembrando que a gente traz aqui também, né, para a tabela que a gente chamou de S, né, para o departamento, a gente traz aquele atributo que é um atributo do relacionamento, que é a data de início, ou seja, quando que aquele gerente passou a ser o gerente do departamento, ok? Então é assim que funciona o mapeamento de 1 para 1. Bom, a gente tem outras abordagens. A segunda abordagem é uma relação que a gente chama de relação unificada. Então o que a gente faz? Unifique os dois tipos, entidade e o tipo relacionamento, em uma única tabela. A gente montaria tudo como uma única tabela. A gente deixa de ter as tabelas separadas e faz elas virarem uma só. Isso é possível quando ambos os tipos de entidade possuem participação total, ou seja, é obrigatória a relação de participação, indicando que as duas relações referentes aos tipos de entidade, participantes do relacionamento, possuem sempre o mesmo número de registros. Então, é a mesma coisa que eu fizesse assim, eu tenho uma tabela, quando eu tenho casais, por exemplo, eu tenho uma tabela de uma pessoa e de outra pessoa aqui, essas pessoas representam casais. O professor gesticula com as mãos em frente ao corpo. Ao se referir a duas pessoas, ele posiciona as mãos lado a lado, com as pontas dos dedos apontadas entre si. E quando se refere a um casal, ele une as mãos e entrelaça os dedos. Então, num casal, é sempre uma relação de participação total. Eu tenho um de um lado e um de outro. E aí, nesse caso, eu faria o quê? Eu faria uma tabela só, em vez de fazer duas tabelas com relacionamento. Tá? É muito pouco usada essa abordagem de relação unificada. E uma outra abordagem que a gente pode fazer, que é uma abordagem que a gente chama de referência cruzada, tá? A gente vai criar uma terceira tabela. Então, nesse caso, né, a gente tinha a tabela departamento, a gente tinha a tabela funcionário, a gente criaria uma terceira tabela para mostrar essa referência cruzada. Então, crie uma terceira tabela para atuar como uma referência cruzada das chaves primárias de cada uma das duas tabelas ST. Então, crie uma terceira tabela, pego a chave primária de uma, pego a chave primária de outro e coloco como chave dessa terceira tabela que eu estou criando. A terceira tabela incluirá as chaves primárias de S e T como chaves estrangeiras. Bom, a chave primária da terceira tabela será uma das duas chaves estrangeiras e a outra chave estrangeira será uma chave única. Então, nesse caso aí, eu criei uma terceira tabela. Nesse caso aqui, né, apesar dela ser pouco utilizada também, o que eu acho interessante é que você passa a ter um histórico. Né? Então, você poderia colocar, por exemplo, a data de início ali, e aí você passa a ter um histórico de quando aquela pessoa passou a gerenciar aquele departamento, e aí você vai cadastrando todo mundo, e aí você vai ter nessa terceira tabela um histórico de quando isso foi acontecendo, coisa que você não tem na nossa primeira abordagem. Tá, ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho
de quando eu quero fazer um mapeamento do tipo de relacionamento binário 1 para n, ou n para 1, que se dá da mesma maneira. Bom, para cada tipo de relacionamento regular binário 1 para n, identifique a tabela S, que representa o tipo entidade que participa do relacionamento uma vez. Então nós vamos olhar lá no relacionamento, tá? E vamos ver quem que participa uma vez. E ela vai ser a nossa tabela S. Inclua a chave primária da tabela T, a outra entidade que participa do relacionamento, como chave estrangeira da tabela S. Ou seja, a gente pega a chave primária da T e traz como chave estrangeira da tabela S, aquilo que a gente já está acostumado a fazer, vendo o relacionamento 1 para 1. E inclua como atributo de S todos os atributos simples e os componentes simples dos atributos compostos do tipo de relacionamento. A abordagem é exatamente igual, né? De pegar os atributos e trazer para a tabela S, também o atributo do relacionamento, trazer para a tabela S como um campo da tabela S. Novo slide com o título Mapeando tipos de relacionamentos binários 1 para n, ou n para 1. Abaixo, o texto lido pelo professor e uma frase com destaque laranja. A abordagem de referência cruzada também pode ser usada. Em seguida, um modelo conceitual em L. Um losango nomeado trabalha underline para relaciona as entidades funcionário e departamento com cardinalidade n para 1. Bom, nesse caso aqui, né, eu queria mostrar para vocês um relacionamento 1 para n, né, onde eu tenho funcionário trabalha para departamento, então eu tenho que um departamento, né, então aqui eu tenho um departamento tem vários funcionários e cada funcionário trabalha em um departamento, então relacionamento de 1 para n. Então eu sei que um departamento tem vários funcionários, cada departamento tem vários funcionários, e esse funcionário só trabalha para um departamento. É assim que se dá essa relação. Quando eu falei de escolher a tabela que participa uma vez do relacionamento, vai ficar mais claro agora. Vamos dar uma olhada, vocês já viram esse diagrama aqui anteriormente. Novo slide com 3 formas ovais lado a lado que representam conjuntos e contêm elementos dispostos um abaixo do outro. O primeiro é tipo entidade, funcionário, com as entidades individuais E1, E2, E3. O segundo é tipo relacionamento, trabalha underline para, com os relacionamentos individuais R1, R2, R3. E o último conjunto é tipo entidade, departamento, com as entidades individuais D1 e D2. As relações entre os elementos são representadas por linhas. Os funcionários se ligam respectivamente aos relacionamentos E1 com R1, E2 com R2 e E3 com R3. O relacionamento R1 se liga ao departamento D1, enquanto R2 e R3 se ligam ao departamento D2. Como que funciona esse diagrama? Olha só, eu tenho relacionamento aqui e eu tenho aqui, o meu funcionário, a entidade aqui, né, onde eu tenho um funcionário. O meu funcionário E1, ele participa do relacionamento uma vez. Aí eu tenho aqui, meu funcionário E2 participa do relacionamento uma vez. O meu funcionário E3 participa do relacionamento uma vez. Já o meu departamento 2 participa dos relacionamentos mais de uma vez, de mais de um relacionamento. Então, eu tenho que pegar aqui como tabela S a tabela de funcionários, porque ela participa uma vez só do relacionamento. É assim que funciona. Novo slide com 2 tabelas. A primeira é funcionário, tabela S, com os campos idente, sublinhado e com destaque preto, P_nome, sobrenome, endereço, DT-NAS, salário, sexo e DNUM em amarelo. A segunda tabela é departamento, tabela T, com os campos número, sublinhado e em amarelo, nome, G_idente em preto e DT início. As cores dos campos indicam as relações que são representadas por setas entre as tabelas. Em preto, G_idente de departamento é FK de idente da tabela funcionário. Em amarelo, DNUM de funcionário é FK de número da tabela departamento. Bom, então nesse caso aqui, eu chamo a minha tabela funcionário de tabela S, ela é a minha base, tá? E eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, neste caso aqui, nós estamos tratando, pessoal, lembrando, o funcionário
que trabalha no departamento. A gente já fez essa parte aqui, ó, que é o que está marcado de preto, o campinho identificador, e o G-ident está marcado de preto porque a gente já tinha feito aquela relação de quem chefiava. Não é isso, a gente está tratando isso aqui agora, ó. A minha tabela S, eu tenho a minha chave estrangeira aqui, ó. Ele circula DNUM. Marcado em amarela, que é o número do departamento, que é a chave estrangeira relacionada ao número do meu departamento. Então eu peguei a chave primária da tabela que eu chamei de T, o número, e trouxe para cá como chave estrangeira tabela funcionário. Peguei e trouxe para criar a relação. Com o cursor do mouse, o professor indica a seta que relaciona número de departamento a DNUM de funcionário. Então, na tabela funcionário, eu vou olhar na tabela funcionário e vou ter o número do departamento. Eu vou colocar o número ali que é relacionado a qual departamento que eu trabalho. É muito importante que a gente pense nisso, na hora que a gente vai pensar no sistema gerenciador de banco de dados, que eu falei para vocês que a gente tem o tratamento, né, dessas integridades do banco de dados. O banco de dados, quando eu crio essa relação de chave estrangeira, né, chave estrangeira e chave primária, ele não vai me permitir, por exemplo, criar, né, colocar aqui o número do departamento que eu não tenho o departamento cadastrado. O próprio banco vai negar isso para a gente, ele vai dar um erro na hora que eu vou tentar fazer. Então, é uma garantia de integridade que o próprio banco de dados vai ajudar a gente a compor dentro do nosso sistema de banco de dados, ok? Novo slide com um modelo conceitual em L. Um losango controla entre os retângulos departamento e projeto com cardinalidade 1 para N. Aqui é um relacionamento 1 para N também. Departamento controla projeto, então também é um relacionamento binário 1 para N. Vamos ver como é que isso aqui fica, né? Então, eu tenho que um departamento controla muitos projetos e cada projeto é controlado por apenas um departamento. A gente faz a mesma coisa. Novo slide com 3 tabelas. A primeira é funcionário, com os campos ident, sublinhado e com destaque preto, P-nome, sobrenome, endereço, DT-NAS, salário, sexo e DNUM destacado em preto. A segunda tabela é departamento tabela T, com os campos número, sublinhado e destacado em preto, nome, G-ident destacado em preto e DT início. A terceira tabela é projeto tabela S, com os campos número, sublinhado, nome, localização e DNUM destacado em preto. Setas laranjas indicam a relação entre os campos das tabelas. DNUM de funcionário é FK de número de departamento. G-ident de departamento é FK de ident de funcionário. E, por último, DNUM de projeto é FK tanto de número de departamento quanto de DNUM de funcionário. Então, a gente tem aqui o projeto e o departamento. A ideia é a mesma, a gente pega o projeto como tabela S. Tá? Então, dentro do projeto, eu pego e trago o número do departamento, que é a minha tabela T, eu pego o número do departamento e trago como chave estrangeira para cá. Ele circula DNUM de projeto. Então, vamos perceber que na minha tabela S aqui, que é projeto, eu vou passar a ter uma chave estrangeira chamada DNUM, que ela está relacionada, tá? A chave estrangeira está relacionada ao departamento, a minha chave primária, que é o campo número. É assim que funciona o relacionamento 1 para N, então, nesse caso aqui. Novo slide com o título Mapeando tipos de relacionamentos binários 1 para N ou N para 1. Em seguida, um modelo conceitual com a entidade funcionário em um retângulo e abaixo o losango supervisiona. Duas linhas partem de funcionário e se ligam aos vértices laterais do losango. A linha à esquerda é identificada como 1 supervisor e a linha à direita como N supervisionado. Bom, e mais um exemplo é quando eu tenho um relacionamento do tipo binário 1 para N, mas que é aquele recursivo que a gente já tinha visto, né? Então eu tenho aqui, quando eu tenho que um funcionário supervisiona vários outros funcionários e cada funcionário é supervisionado por apenas um funcionário. Então, é a relação de supervisionamento, que é a chefia de um departamento. Então, quando a gente tem um relacionamento de uma tabela com ela mesma.
Novo slide com as tabelas funcionário, departamento e projeto e suas relações apresentadas anteriormente. Na tabela funcionário, entre sexo e DNUM, é adicionado o campo S-idente, em amarelo e como FK de idente. Vamos olhar como é que isso aqui funciona. É a mesma coisa. Aqui a gente não vai ter a tabela, a gente até pode ter a tabela ST, mas ela é a mesma. Então, nesse caso aqui, olha só, cria-se esse campo aqui, que é o S-idente. Tá? S é o quê? De supervisor. Então, cada funcionário vai ter um supervisor. E quem que é esse supervisor? Eu vou pegar a chave primária da mesma tabela que é a tabela idente. Então, eu vou ter vários funcionários. Tá? No funcionário, eu vou ter o chefe dele, vou escolher um outro funcionário para ser o chefe, um funcionário que já tenha sido cadastrado. Então, eu vou ter essa integridade aí de relacionamento dentro da minha própria entidade. Bom, e para fechar o nosso mapeamento de tipo de relacionamento, a gente vai falar do relacionamento N para M. Nesse caso aqui, né, para cada tipo de relacionamento binário M para M, crie uma nova tabela para representar o relacionamento. Então, toda vez que eu tiver relacionamento M para N, eu vou ter que criar uma nova tabela. E aí, nessa nova tabela, inclua como chave estrangeira na nova tabela as chaves primárias das tabelas que representam as entidades participantes do relacionamento. Então eu pego as duas tabelas que estão participantes do relacionamento M para N, eu crio uma terceira tabela, pego a chave primária dessa, pego a chave primária dessa e coloco nessa terceira tabela. A chave primária dessa nova tabela é a combinação dessas chaves estrangeiras. Então olha só que legal, peguei a chave primária de uma, peguei a chave primária da outra, trato elas aqui como chave primária e aí a combinação delas vai ser a chave primária dessa minha terceira tabela. Também inclua todos os atributos simples ou componentes simples do atributo composto como atributos na nova tabela. Novo slide com o título Mapeando tipos de relacionamentos binários M para N. Abaixo, um modelo conceitual em L. O losango trabalha em, com a elipse horas, está entre os retângulos funcionário e projeto, com cardinalidade M para N. Então, pego sempre os atributos do relacionamento, sempre faço isso, trago para essa nova tabela. Nesse caso aqui, né, então, mapeamento do tipo M para N, eu tenho os funcionários. Então, cada funcionário trabalha em vários projetos e cada projeto tem vários funcionários trabalhando. Então, relacionamento M para N. Meu atributo de horas aqui, que é quanto que cada funcionário, né, dedica de horas àquele projeto, então vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Novo slide com as tabelas funcionário, departamento e projeto e as relações entre os campos, como apresentadas anteriormente. No canto inferior direito, a tabela trabalha em com os campos P número, sublinhado, F idente, sublinhado e horas. P número é FK de número de projeto. F idente é FK de idente da tabela funcionário. Então aqui a gente passou a ter uma terceira tabela, que é essa tabela trabalha em. Olha só, nessa terceira tabela, eu pego aqui o número. Ele circula P número da tabela trabalha em. Do projeto, que é a chave primária da tabela projeto. E eu pego o meu identificador do funcionário, que é o número do funcionário, que é a chave primária aqui da tabela funcionário. O professor circula F idente na tabela trabalha em. Essa relação, pessoal, que eu tenho, né, do trabalha em, peguei a chave primária de funcionário, peguei a chave primária de projeto e levei para trabalhar em. Os dois agora são chaves primárias e os dois também são chaves estrangeiras. Além disso, eu coloquei aqui o campo horas, certo? Esse campo horas aqui é um campo que é o atributo que eu tenho do meu relacionamento. Pessoal, vocês vão perceber que às vezes na hora de escrever aqui, né, eu tenho um F maiúsculo, um P maiúsculo, um acento. Aqui no caso o meu idente está com um ponto na frente. Isso são, na hora de escrever, né, esse ponto que aparece, ou pode não ter o ponto, porque eu estou simplificando o identificador, ou então o S maiúsculo ou S minúsculo. Na hora de desenhar, isso aqui faz pouca diferença para a gente. O importante é que vocês compreendam um processo. O importante é que vocês compreendam que quando eu faço um relacionamento
M para N nesse caso, que eu crio uma nova tabela, né, eu pego a chave primária de um e trago, pego a chave primária do outro e trago, e aí eu vou criar esses nomes. Quando eu olho em trabalha em, quando eu coloco P número, eu estou colocando projeto número, tem que ser um nome que tenha algum tipo de relação com o projeto, para eu saber. Na hora que eu começar a olhar um modelo relacional com 50, 100, 300 tabelas, eu tenho que olhar mais ou menos para esses nomes e conseguir identificar mais ou menos de que tabelas que eles vêm. Então assim, como eu estou colocando com tio, com acento e tal, isso não faz muita diferença, mas você dá um nome que tenha significado, que tenha uma semântica, que faça a gente refletir a respeito de qual tabela está relacionada, é muito importante na hora de eu montar o meu modelo relacional. Então aqui é como eu faço o mapeamento do modelo, do mapeamento de um relacionamento M para N, criando uma terceira tabela. Novo slide com as tabelas funcionário, departamento, projeto e trabalha em e as relações entre os campos, como apresentadas anteriormente. Ao lado de departamento, uma nova tabela intitulada Depto Localizações, com os campos sublinhados DNUM e localização. DNUM é FK de número da tabela departamento. Acima das tabelas, há uma tabela sem título com os campos FIdente, sublinhado, nome, sublinhado, DTNAS, sexo e relacionamento. Uma seta parte de FIdente e o relaciona com idente da tabela funcionário. Bom, aqui para finalizar então, eu trouxe aqui todo o meu mapeamento, como ficou completo com todas as entidades, com aqui o modelo relacional trazendo também as tabelas que foram criadas a partir de campos multivalorados, dos relacionamentos, então eu fecho aqui o meu modelo relacional. Essa é uma tarefa que eu espero que vocês realizem bastante, tá? Que vocês treinem bastante, porque quanto mais você fizer, mais mais vai ficar claro para você como que isso deve ser feito. Leiam bastante no livro texto como que se faz, treinem bastante, façam exercícios para que isso fique claro para vocês. É muito importante esse processo de sair do modelo conceitual e vir para um modelo relacional próximo do banco de dados. Esse procedimento é que faz a gente compreender o que realmente o banco de dados representa em relação ao armazenamento de fatos que acontecem na vida real. Então é muito importante esse processo, é muito importante que faça esse exercício mental e esse exercício escrito também, muitas vezes, para aprender como é que isso aqui funciona e para saber como projetar. O grande problema dos grandes bancos de dados que a gente tem por aí e que muita gente não consegue recuperar informação é justamente conseguir montar um modelo relacional um modelo de entidade de relacionamento que expresse a vida real e depois conseguir pegar desse modelo de entidade de relacionamento e transformar num modelo relacional que realmente possa ser muito bem implementado dentro de um sistema gerenciador de banco de dados. Novo slide com a referência bibliográfica. Elmasri Rames, Navat Shankanbe, Sistemas de Banco de Dados, Pearson, 7ª edição, 1128 páginas, 2018. Bom, a gente finaliza essa parte de mapeamento, né? A gente se vê na próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.